Olá, meus queridos, graça e paz. Queridos, a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 1, no verso 1, vai dizer para nós: não se detenha no caminho dos pecadores. Você não pode se deter no caminho dos pecadores, querido. Este não é um lugar para você. Então, fuja, corra, mas preste atenção, para que você saiba exatamente qual é o caminho que o seu marido, que a sua esposa está trilhando, para você não ir por este caminho, mas também para você orar, para que eles saiam deste caminho. Para nós vencermos a batalha, é importantíssimo que nós conheçamos a estratégia do inimigo, para que a gente possa lutar com as armas certas, com o armamento correto, para que a gente possa obter êxito. E a palavra do Senhor diz que há sim um caminho traçado, caminhado pelos pecadores. E qual caminho seria isto? Como é que isso acontece? Queridos, toda vez que alguém se detém no caminho dos pecadores, significa que ele foi convencido pelo pecado de que esse caminho é bom. Tudo que nós estamos falando aqui se traduz em convencimento, seja um convencimento por parte de Deus, através do Espírito Santo, a fazer a coisa correta, ou o convencimento do pecado, pela própria natureza pecaminosa que todos nós temos, e também pela impulsão, pela opressão maligna exercida por Satanás e seus demônios. Então tudo está na esfera do convencimento, está na esfera da mente. E todas as pessoas que estão trilhando o caminho do pecado, e não é aquele pecado acidental que nós estamos falando, porque nós somos todos pecadores, mas eu estou falando daquele pecado que você abraça ele, que você realmente deseja estar naquele pecado, não porque você caiu sem querer, não porque você fez algo que não deveria fazer e imediatamente você já se corrigiu, mas é aquele pecado que você gosta, você tem prazer de estar nele. E por que você tem prazer de estar no pecado? Porque ele já exerceu sobre a pessoa um poder de convencimento muito grande. Ele cativou a pessoa para permanecer no pecado. E aí você veja o seguinte: o caminho a ser trilhado pelo pecado, ele tem lá na frente uma ilusão. É como se você estivesse no deserto e você visse aquela miragem, aquele oásis maravilhoso, você cansado da caminhada, suando, com sede, e de repente você avista sombra, água fresca. Olha que maravilha, parece encantador, né? E é exatamente isso que o pecado oferece para quem resolve andar por este caminho. Oferece lá para eles algo que parece surreal e na verdade é apenas ilusão. Mas o poder de convencimento do pecado faz com que eles acreditem que sim, se trata de um oásis mesmo, se trata de algo maravilhoso e não de uma ilusão. E aí, para trilhar este caminho, eles vão fazer coisas terríveis, exatamente na posição que está o seu cônjuge neste momento. Acreditou, pelo convencimento do pecado, que ir embora de casa e viver uma vida de solteiro, entre aspas, né? Viver uma vida sozinho, sem um compromisso do casamento, tendo mais liberdade, para viver aquilo que não viveu lá nos anos anteriores, que isso seria a melhor coisa para a vida deles. Eles acreditaram que isso era, sim, algo prometido e por isso eles estão trilhando isso. Por isso eles estão caminhando nessa direção. E também aquelas pessoas que foram cativadas por outras pessoas, acharam mais interessante, acharam mais relevante estar com outras pessoas do que estar com o seu verdadeiro cônjuge, né? Com a aliança, a primeira aliança verdadeira, autêntica, e foram viver as suas vidas por aí. E o pecado ele foi tão convincente que eles acreditam que isso é algo real. Pelo menos no começo eles acreditam nessa possibilidade. Depois, muitas vezes, acaba adentrando na vida do teu marido e na vida da tua esposa um outro tipo de convencimento. O convencimento de que não se pode voltar atrás. O convencimento de que já chegou a um momento crítico, um ponto sem retorno.
e aí eles começam a praticar aquilo que diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 16 a 19, que vai falar exatamente sobre 7 práticas que Deus odeia, que Deus abomina, mas que aqueles que estão no caminho do pecado, assim como os cônjuges, estão praticando. A começar pelo orgulho. A Bíblia vai dizer olhos altivos, né? Que são aquelas pessoas orgulhosas, aquelas pessoas que vão fazer de tudo e eles não aceitam opinião contrária. Eles são os donos da razão, eles estão certos. Todas as pessoas que falarem o contrário estão errados. Estão errados. E você que fala o contrário, para poder alertar, para poder corrigir, você se torna um inimigo para eles. Alguém a ser batido, alguém a ser transposto para que eles possam viver o pecado, para que eles possam viver aquilo que eles acreditam que é realmente um oásis no deserto. Eles não cogitam uma possibilidade, eles não dão o benefício da dúvida, eles não colocam um ponto de interrogação, mas será? Não, eles acreditam piamente que sim, eles estão vivendo o conto de fadas tão sonhado da vida deles. Isso é uma tristeza. E por vezes esse pensamento ele acaba sendo corrompido no meio do caminho. E aí algumas pessoas não acreditam que seja a alternativa correta, mas já adentraram no barco e acreditam que agora não tem mais jeito. E aí Satanás usa deste orgulho para fazer com que ele não volte atrás, para fazer com que ele não dê o braço a torcer. E todas as pessoas que disserem o contrário para ele sofrerão as consequências, enfrentarão a resistência dele e por vezes até a inimizade, mesmo que essas pessoas estejam apenas querendo ajudar, mesmo que essas pessoas estejam com as melhores das intenções, eles não veem assim, eles não conseguem ver isso, porque o orgulho tomou conta da vida deles. Este é o primeiro ponto, e que Deus odeia, que Deus abomina. O segundo ponto, querido, é a mentira. São pessoas extremamente mentirosas, por isso que eu advirto vocês sempre, tomem cuidado com as falas do seu marido, com as falas da sua esposa, aquela conversa de eu não te amo mais, ou vamos voltar aí, que vocês acreditam piamente numa ou na outra. Isso é um problema, porque eles estão na prática do pecado e eles vão usar da mentira para tentar de todas as formas convencer que você é o problema, que você é o errado, não ele, você. Então preste muita atenção, porque a mentira é uma ferramenta que eles usam e usam muito, muito mesmo, porque todo orgulhoso ele é um mentiroso, porque ele precisa, a mentira ela se faz necessária para ele manter a posição de superioridade, que é aquilo que o orgulho exige, né? Que ele seja o dono da razão. A verdade, ela faz forçar a humildade, né? A verdade, ela força a pessoa a ser humilde. E ele não quer isso, porque isso dói, isso fere o orgulho dele. Então ele vai mentir para estar bem, para não sentir as dores que o orgulho ferido vai proporcionar a ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai mentir. Ele vai mentir descaradamente. Por isso é importante que você preste atenção e não confie cegamente. Confie sempre com um pezinho atrás. Confie pedindo a Deus para que Deus confirme todas as questões que ele fala. Porque sim, eles mentem e mentem muito. Uma terceira coisa que eles fazem são mãos que derramam sangue. Ou seja, eles praticam deliberadamente o ferimento a outras pessoas. É um preço que eles estão dispostos a pagar. Ferir outras pessoas, machucar outras pessoas, não importam quem sejam essas pessoas. O problema não é com você, por você ser o cônjuge dele. Não importa, porque ele vai ferir filhos, ele vai ferir mãe, pai, irmãos, vai ferir amigos próximos, ele vai ferir todo mundo. Simplesmente para manter o orgulho, a arrogância, a prepotência e a permanência no pecado. Sempre ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. O inocente, ele vai fazer de tudo que o inocente revide. De tudo. Então, preste muita atenção. Eu sei que muitas vezes você
tenta ser ali uma boa pessoa, um amigo, um parceiro do seu cônjuge, mas ele vai te provocar tanto a ira, para que você revide as afrontas, para que você pague na mesma moeda aquilo que eles estão fazendo, para que você se torne um inimigo a quem ele precisa bater, a quem ele precisa transpor. Então preste muita atenção, porque muitas vezes o deixar ir é a solução mais prática e a melhor solução para você não bater de frente, para que você não vire inimigo do seu cônjuge, mas para que você fique no seu canto, quietinho, esperando o agir de Deus. Preste muita atenção nisso. Um outro ponto muito, mas muito importante, querido, é aquilo que a Bíblia chama de traçar planos perversos. Eles pensam e maquinam o mal o tempo todo. O orgulho misturado com a mentira, querido, traçam planos malignos, planos diabólicos. O orgulho misturado com a mentira dá nisso. Eles estão o tempo todo pensando, maquinando formas de convencer que você é o problema, de que você é o culpado. E nós vamos falar sobre culpa, mas eles estão traçando planos a todo momento para mostrar isso, para evidenciar isso. Isso explica aquilo que eles tentam demonstrar, que agora, longe de você, eles são muito felizes. Longe de você, eles descobriram a felicidade que não tinha com você. Para que é isso? Para dizer que você é o problema, para dizer que você é que é o culpado de toda essa situação e que sem você tudo vai bem, tudo está resolvido, porque são pessoas que estão trilhando o caminho do mal e acreditam na ilusão de Satanás, na mentira de Satanás. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que eles se apressam, eles têm pressa para causar o mal, eles têm pressa. É por isso que aqueles que vão embora, por isso que aqueles que saem das casas, não passa muito tempo até eles assumirem a mulher estranha, o homem estranho. Não passa muito tempo para eles estarem na esbórnia, na vida de prostituição, na vida ilícita. Eles nem dão tempo para isso. Eles vão viver a vida medíocre que o pecado está proporcionando para eles. Eles têm pressa, querido. Eles têm pressa. O que a Bíblia diz em Provérbios, né? É um coração perverso que traz planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Eles têm pressa em fazer a coisa ruim. Eles têm pressa na sua própria destruição. Eles têm pressa em desagradar a Deus. Eles têm pressa em atrair todo tipo de maldição sobre as suas vidas. E por consequência disso, queridos, o que eles apresentam são péssimos testemunhos daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. São pessoas que estão aparentando algo que Deus não quer que eles aparentem, né? São pessoas que estão dizendo que segundo casamento é válido, que segundo casamento está fluindo, quando Deus não quer isso, quando Deus é sim testemunha da primeira aliança, da união da mocidade. Mas essas pessoas, elas apresentam um falso testemunho. São testemunhas falsas que espalham mentiras. Testemunhas falsas. Você, quando olha alguém, algum casal em segundo casamento e aparentemente eles estão felizes, aparentemente eles estão realizados, aparentemente Deus está prosperando, Deus está abençoando, Deus está dando aval, aparentemente eles nada mais estão fazendo do que serem testemunhas falsas. Ou seja, eles estão dando a impressão de que é Deus que está fazendo aquilo, quando na verdade é Satanás que faz aquilo. São os próprios desejos, é o próprio pecado que estava fazendo aquilo. Mas elas estão dando testemunho de que é Deus. E muitas pessoas têm caído neste engano. Ou seja, o pecado ele quer companhia. Todo pecador ele quer companhia para viver a prática do pecado. Por isso eles vão ser testemunhas falsas daquilo que Deus não mandou eles dizer. Vão abrir a boca e dizer: olha, Deus mandou dizer isso,
quando na verdade Deus não está mandando dizer nada, vão mostrar, olha, sim, é possível viver em segundo casamento, quando Deus diz claramente que não, mas eles vão dar um testemunho falso daquilo que a Bíblia condena, E por fim, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aquele que provoca discórdia, como que provoca discórdia? Culpando, responsabilizando outras pessoas, fazendo com que haja um repúdio até mesmo de quem busca por restauração de casamento, porque eles vão culpar. Eles vão estabelecer uma culpa que eles deveriam assumir, mas que eles vão impor a você. Você sempre será o errado da história. Não importa as suas boas intenções, não importa aquilo que você fez, não importa como que você foi um excelente marido, uma excelente esposa, não importa, porque eles sempre vão dizer que a culpa é sua. A culpa é sua, seja porque você não valorizou ou porque você valorizou demais, seja porque você não amava ou porque você amava em excesso, seja por qualquer motivo que for, a culpa sempre será sua, porque o caminho do pecado faz isso, o engano que o pecado proporciona na vida das pessoas e principalmente na vida dos cônjuges, é fazer com que você acredite em todas as mentiras que eles estão acreditando e que por vezes a verdade, através da própria natureza, através da sua consciência moral e muitas vezes através da pregação do Evangelho, tenta revelar para eles e que eles endurecem o coração, vem trazer tudo isso. Então, para analisar se a vida do teu marido não é exatamente assim. Para analisar se a vida da tua esposa não é exatamente assim. Ou seja, pessoas que trilham o caminho do pecado, desenvolvendo esses 7 passos que a Bíblia diz em Provérbios 6. Orgulho, mentira, ferir o inocente, fazer planos malignos, a pressa em fazer o mal, em praticar o mal, apresentar um falso testemunho e, por fim, colocar toda a culpa em outras pessoas. É assim que se trilha o caminho do pecado. É ser tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ninguém mais pode ter razão, só a pessoa tem. Ninguém mais está certo, só ela, especificamente ela. E para manter esse tom de superioridade, eles vão mentir e mentir descaradamente. A mentira vai estar tão visível, querido, mas tão visível, que qualquer criança consegue desvendar essa mentira. E além da mentira, queridos, eles vão fazer de tudo para te machucar. De tudo, mas de tudo mesmo, para ferir você, para causar dor em você, porque eles querem apenas aqueles que os apoiam, apenas aqueles que estão do lado deles, que estão dando ok, que estão valorizando aquilo que eles estão fazendo. São pessoas que fazem plano, eles planejam todos os dias eles estão pensando a maldade, todos os dias eles estão pensando atrocidades. Quando não estão fazendo, estão pensando em como fazer. Estão fazendo planos para isso. São corações, pés, mãos que se apressam para fazer o mal. Se apressam mesmo. Tudo que é de mal, tudo que é de pior, eles estão abraçando. Tudo, infelizmente. E apresentam ali o falso testemunho, mostrando uma realidade que não existe, mostrando uma possibilidade da qual Deus fechou as portas e que muitas pessoas estão acreditando nisso. E por fim, colocando toda a culpa em você, como se só você fosse culpado pela destruição, pelo fracasso, pela ruína, pela separação, pelo divórcio, pelo afastamento das crianças. A culpa sempre será sua. Este é o caminho, estes são os passos daquele que está no pecado. O que eu quero com este vídeo é te orientar para que você não trilhe este caminho, mas para que você também possa orar e buscar, porque é um caminho que parece que tem um oásis lá no final, mas é só uma ilusão de ótica, é só um engano, um engodo, não tem nada lá, a não ser morte e destruição. O caminho do pecado gera um salário, e o salário do pecado é a morte, a destruição. Por isso, ore para o seu marido, ore pela sua esposa,
porque eles precisam urgentemente serem resgatados pelo poder de Deus, serem convencidos do contrário, daquilo que o pecado os convenceu, daquilo que Satanás os convenceu a fazer. Esteja em constante oração e intercessão. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.